Ó Deus Santo, Pai misericordioso e onipotente, doador de todas as coisas, fortaleça-me por teu poder. Ajuda-me por tua presença, como tu fosses misericordioso para com Adão, e subitamente deu-lhe conhecimento de todas as artes, através da tua grande misericórdia. Conceda-me poder para obter o mesmo conhecimento, pela mesma misericórdia. Esteja presente comigo, ó Senhor, e instrua-me. Ó misericordioso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, sopra o teu Espírito Santo em mim, procedendo de ti e do Pai. Fortaleça meu trabalho neste dia e me ensine, para que eu possa andar em teu conhecimento e glorificar a abundância de tua graça. Que as chamas do teu Espírito Santo alegrem a cidade do meu coração, soprando em mim as tuas divinas escrituras. Enche meu coração com toda eloquência e vivifica-me com tua santa visitação. Apague de mim as manchas de todos os vícios, eu te suplico, ó Senhor Deus incompreensível. Deixe tua graça sempre descansar sobre mim e ser aumentada em mim. Core minha alma por tua bondade inestimável e conforte meu coração por toda a minha vida. Para que o que eu ouça possa compreender, o que eu entenda possa guardar e reter em minha memória. Dê-me um coração e uma língua ensináveis, por tua inesgotável graça e bondade. A graça do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Saúde da noiva do Cordeiro, com a paz do Senhor Jesus. Hoje vou falar sobre a respeito da morte e a ressurreição. Vou ler lá o livro de Alma, capítulo 40, a partir do capítulo 40. Cristo efetua a ressurreição de todos os homens. Os mortos que foram justos vão para o paraíso. Os que foram iníquos para as trevas exteriores, a fim de aguardar o dia de sua ressurreição. Na ressurreição, todas as coisas serão restauradas, na sua própria e perfeita estrutura. Aproximadamente 74 antes de Cristo. Agora, meu filho, eis aqui algo mais que tenho a dizer-te, pois percebo que tua mente está preocupada a respeito da ressurreição dos mortos. Eis que te digo que não há ressurreição, ou diria, em outras palavras, que este corpo mortal não se reveste de imortalidade, que esta corrupção não se reveste de incorrupção, até depois da vinda de Cristo. Eis que ele efetua a ressurreição dos mortos. Eis, porém, meu filho, que a ressurreição não é para já. Ora, revelo-te um mistério. Não obstante, há muitos mistérios que permanecem ocultos, que ninguém conhece, a não ser o próprio Deus. Mostro-te, porém, uma coisa que indaguei diligentemente a Deus, para saber a respeito da ressurreição. Eis que é uma hora designada, em que todos se levantarão dentre os mortos. E quando chegará essa hora, ninguém sabe. Deus, porém, sabe a hora que está designada. E se haverá uma primeira hora, ou uma segunda hora, ou uma terceira hora, em que os homens ressuscitem dos mortos, não importa. Pois Deus sabe todas essas coisas. E o que me basta saber é o seguinte, que é uma hora designada em que todos se levantarão dentre os mortos. Ora, deve haver um espaço entre a hora da morte e a hora da ressurreição. E agora eu perguntaria, o que acontece à alma dos homens, desde essa hora da morte até a hora designada para a ressurreição? E se há mais do que uma hora designada para os homens ressuscitarem, não importa, porquanto não morrem todos ao mesmo tempo, isto não importa. Tudo é como um dia para Deus, e o tempo somente medido pelos homens. Por conseguinte, é uma hora designada para os homens levantarem-se dentre os mortos. É um espaço entre a hora da morte e a da ressurreição. E agora o que é feito da alma dos homens durante esse espaço de tempo é o que perguntei diligentemente ao Senhor. Isto é uma coisa que eu sei. Quando chegar a hora em que todos se levantarão, hão de saber que Deus conhece todas as horas que são designadas para o homem. Ora, com relação ao estado da alma entre a morte e a ressurreição, eis que me foi dado saber por um anjo, o espírito de todos os homens. Logo que deixa esse corpo mortal, sim, espírito de todos os homens, sejam eles bons ou maus, é levado de volta para aquele Deus que lhes deu vida. Então acontecerá que o espírito daqueles que são justos será recebido no estado de felicidade, que é chamado paraíso, um estado de descanso, um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristezas. Então acontecerá o espírito dos iníquos, sim, aqueles que são maus. Eis que eles não têm parte nem porção do Espírito do Senhor, pois eis que
preferiram praticar o mal e não o bem. Por conseguinte, o espírito do diabo entrou neles e apossou-se de seu corpo. E eles serão atirados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e lamentação e ranger de dentes. Isto em virtude de sua própria iniquidade, sendo levados cativos pela vontade do diabo. Ora, esse estado da alma dos iníquos, sim, em trevas e num estado espantosa e terrível expectativa, de ardente indignação da ira de Deus sobre eles. Portanto, permanecem nesse estado, assim como os justos no paraíso, até a hora de sua ressurreição. Ora, há alguns que entenderam que esse estado de felicidade e esse estado de miséria da alma antes da ressurreição era uma primeira ressurreição. Sim, admito que isto possa ser chamado de ressurreição, a elevação do espírito ou da alma e sua designação para a felicidade ou para a miséria, de acordo com as palavras que foram ditas. Eis que novamente foi declarado que é uma primeira ressurreição, uma ressurreição de todos aqueles que existiram, ou que existem, ou que existirão, até a ressurreição de Cristo, dentre os mortos. Ora, não supomos que essa primeira ressurreição, que é mencionada dessa forma, possa ser a ressurreição das almas, e sua designação para a felicidade ou miséria. Tu não podes supor que seja esse o significado. Isso que te digo que não, significa, porém, a reunião da alma e do corpo, daqueles que existiram desde os dias de Adão até a ressurreição de Cristo. Ora, não digo que a alma e o corpo daqueles que foram mencionados, tanto iníquos como justos, serão todos reunidos de uma vez. Basta-me dizer que todos se levantarão, ou em outras palavras, sua ressurreição dar-se-á antes da ressurreição daqueles que morrerem, depois da ressurreição de Cristo. Ora, meu filho, não afirmo que a ressurreição deles ocorra na ressurreição de Cristo, mas eis que esta é minha opinião, que a alma e o corpo dos justos serão reunidos na ocasião da ressurreição de Cristo e sua ascensão ao céu. Mas não afirmo que isso será por ocasião de sua ressurreição ou depois. Digo apenas que há um espaço de tempo entre a morte e a ressurreição do corpo, em um estado de alma, em felicidade ou miséria, até a hora designada por Deus, para que os mortos se levantem e corpo e alma sejam reunidos e levados à presença de Deus, para serem julgados segundo as suas obras. Sim, isso efetua a restauração daquelas coisas que foram anunciadas pela boca dos profetas. A alma será restituída ao corpo, e o corpo à alma. Sim, e todo membro e junta serão restituídos ao seu corpo. Sim, nem mesmo o fio do cabelo da cabeça será perdido, mas todas as coisas serão restauradas na sua própria e perfeita estrutura. Agora, meu filho, essa é a restauração que foi anunciada pela boca dos profetas. Então os justos resplandecerão no reino de Deus. Mas eis que uma terrível morte sobrevém aos iníquos, pois morrem, quanto às coisas pertinentes à retidão, porque eles são impuros, e nenhuma coisa impura pode herdar o reino de Deus. São, porém, expulsos e designados a partilhar dos frutos de seus labores, ou de suas obras, que foram más, e eles bebem os resíduos de uma taça amarga. Capítulo 41. Alma, capítulo 41. Na ressurreição, os homens levantam-se para um estado de felicidade eterna, ou de miséria eterna. Iniquidade nunca foi felicidade. Homens carnais estão sem Deus no mundo. Toda pessoa recebe novamente na restauração as características e os atributos adquiridos na mortalidade. Aproximadamente 74 a.C. E agora, meu filho, tenho algo a dizer sobre a restauração da qual você tem falado. Pois eis que alguns desvirtuaram as Escrituras e se desencaminharam por essa razão. Eu percebo que tua mente também tem estado preocupada a esse respeito. Eis, porém, que eu te explicarei isto. Digo-te, meu filho, que o plano de restauração é imprescindível à justiça de Deus, pois é necessário que todas as coisas sejam restauradas em sua própria ordem. Eis que é imprescindível e justo, de acordo com o poder e ressurreição de Cristo, que a alma do homem seja restituída a seu corpo e que ao corpo sejam restituídas todas as suas partes. É imprescindível a justiça de Deus que os homens sejam julgados de acordo com suas obras, e se suas obras forem boas nesta vida, se os desejos de seu coração foram bons, que sejam também no último dia restituídos ao que é bom. E se suas obras são más, seriam instituídas para o mal. Portanto, todas as coisas serão restauradas com sua própria ordem. Cada coisa na sua estrutura natural. Mortalidade elevada à imortalidade, corrupção à incorrupção. Levantados da tumba para a felicidade infinita, a fim de herdarem o reino de Deus, ou para a miséria eterna, a fim de herdarem o reino do diabo. Um de um lado, o outro de outro. Um ressuscitado para a felicidade, de acordo com seu desejo de bem, ou para o bem,
segundo seu desejo de retidão, e o outro para o mal, segundo seu desejo de mal, porque assim como ele desejou praticar o mal no decorrer do dia, terá a recompensa do mal quando chegar a noite. E assim é do outro lado, se ele se arrependeu de seus pecados e desejou retidão até o fim de seus dias, assim também será recompensado com retidão. Estes são os remidos do Senhor, sim, aqueles que são retirados, que são libertados daquela interminável noite de trevas, e assim se mantêm ou caem, pois eles que são seus próprios árbitros para fazer o bem ou o mal. Ora, os decretos de Deus são inalteráveis, portanto o caminho está preparado, para que todo aquele que quiser possa trilhá-lo e ser salvo. E agora, meu filho, não te arrisques a mais uma ofensa contra teu Deus sobre esses pontos de doutrina, com os quais te arriscaste até aqui a cometer pecado. Não penses que por ter sido falado acerca da restauração, serás restituído do pecado para a felicidade. Eis que te digo que iniquidade nunca foi felicidade. Agora, meu filho, todos os homens que estão num estado natural, ou em outras palavras, num estado carnal, encontram-se no fel da amargura, nos laços da iniquidade. Vivem sem Deus no mundo e seguiram caminhos contrários à natureza de Deus. Por conseguinte, estão em estado contrário à natureza da felicidade. Agora, eis que o significado da palavra restauração é tirar uma coisa do estado natural, colocá-la em estado antinatural, ou colocá-la em razão oposta à sua natureza? Meu filho, não é esse o caso, mas o significado da palavra restauração é restituir o mal ao mal, o carnal ao carnal, ou o diabólico ao diabólico, o bom ao que é bom, o reto ao que é reto, o justo ao que é justo, o misericordioso ao que é misericordioso. Portanto, meu filho, sê misericordioso para com teus irmãos. Age com justiça, julga com retidão e pratica o bem continuamente. E se fizeres todas as coisas, receberás teu galardão. Sim, a misericórdia ser-te-á restituída novamente. A justiça ser-te-á restituída novamente. Um julgamento justo ser-te-á restituído novamente, e novamente serás recompensado com o bem. Porque o que de ti sair, a ti retornará e será restaurado. Portanto, a palavra restauração condena o pecador mais plenamente, em nada o justifica. Capítulo 42. A mortalidade é um período probatório que permite ao homem arrepender-se e servir a Deus. A queda trouxe a morte física e espiritual a toda a humanidade. A redenção advém-nos por meio do arrependimento. O próprio Deus expia os pecados do mundo. A misericórdia para os que se arrependem. Todos os outros estão sujeitos à justiça de Deus. A misericórdia é concedida por causa da expiação. Somente os verdadeiros penitentes são salvos. Aproximadamente 74 a.C. Agora, meu filho, eu percebo que existe algo mais que te preocupa, que não podes compreender, relativo à justiça de Deus na punição do pecador. Pois tentas acreditar que é injustiça ser o pecador entregue em um estado de miséria. Agora, meu filho, eis que te explicarei isto, pois eis que depois de haver o Senhor Deus expulsado nossos primeiros pais no jardim do Éden, para cultivar a terra de que foram tomados, sim, ele expulsou o homem e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava para todos os lados, a fim de guardar a árvore da vida. Ora, vimos que o homem se tornara como Deus, conhecendo o bem e o mal, e para que não estendesse a mão e tomasse também da árvore da vida, e comesse e vivesse eternamente, o Senhor Deus colocou querubins e a espada flamejante para que ele não comesse do fruto. Assim vemos que foi concedido um tempo ao homem para que se arrependesse, sim, um período probatório, um tempo para arrepender-se e servir a Deus. Porque eis que se Adão houvesse estendido imediatamente a mão e comido a árvore da vida, teria vivido eternamente, de acordo com a palavra de Deus, não tendo tempo para o arrependimento. Sim, também a palavra de Deus teria sido vã e estaria frustrado o grande plano de salvação. Eis, porém, que foi determinado que o homem morresse, portanto, como eles foram afastados da árvore da vida, seriam afastados da face da terra. E o homem tornou-se perdido para sempre. Sim, tornou-se um homem decaído. E agora, vês assim que nossos primeiros pais foram afastados tanto física como espiritualmente da presença do Senhor. E assim vemos que eles ficaram sujeitos à sua própria vontade. Agora, eis que não era conveniente que o homem fosse resgatado dessa morte física, porque isso destruiria o grande plano de felicidade. Portanto, como a alma nunca poderia morrer e a queda havia trazido a toda a humanidade tanto uma morte espiritual como uma física, isto é, foram afastados da presença do Senhor, era necessário que a humanidade fosse resgatada dessa morte espiritual.
Portanto, como se haviam tornado carnais, sensuais e diabólicos por natureza, esse estado probatório tornou-se para eles um estado de preparação. Tornou-se um estado preparatório. Agora lembre-te, meu filho, de que se não fosse pelo plano de redenção, deixando-o de lado, assim que eles morressem, sua alma se tornaria miserável, sendo afastada da presença do Senhor. E não havia meio de resgate. Os homens desse estado decaído, que o homem trouxera sobre si, em virtude de sua própria desobediência. Portanto, de acordo com a justiça, o plano de redenção não poderia ser realizado, senão em face do arrependimento dos homens, nesse estado probatório. Sim, nesse estado preparatório, porque a não ser nessas condições, a misericórdia não teria feito, pois destruiria a obra da justiça. Ora, a obra da justiça não poderia ser destruída. Se eu fosse Deus, deixaria de ser Deus. E assim vemos que toda a humanidade se encontrava decaída, estava nas garras da justiça, sim, da justiça de Deus, que a condenara a ser afastada de sua presença para sempre. Ora, o plano de misericórdia não poderia ser levado a efeito se não fosse feita uma expiação. Portanto, o próprio Deus expia os pecados do mundo para efetuar o plano de misericórdia, para satisfazer os requisitos da justiça, a fim de que Deus seja um Deus perfeito, justo e também um Deus misericordioso. Ora, o arrependimento não poderia ser concedido aos homens se não houvesse um castigo tão eterno como a vida da alma, estabelecido em oposição ao plano de felicidade, também tão eterno como a vida da alma. Ora, como poderia um homem arrepender-se se não houvesse pecado? Como poderia ele pecar se não houvesse lei? E como poderia haver lei, a não ser que houvesse castigo? Ora, um castigo foi fixado e foi dada uma lei justa que trouxe o remorso de consciência ao homem. Ora, se não tivesse sido dada uma lei que se um homem assassinasse deveria morrer, teria ele medo de morrer se assassinasse? E também, se não tivesse sido dada lei alguma contra o pecado, os homens não teriam medo de pecar? E se não tivesse sido dada a lei que poderia a justiça ou mesmo a misericórdia fazer, se os homens pecassem uma vez que não teriam direito sobre a criatura? Mas foi dada uma lei e fixado um castigo, concedido um arrependimento. Arrependimento é esse que é reclamado pela misericórdia. Do contrário, a justiça reclama a criatura e executa a lei, e a lei inflige o castigo. E se assim não fosse, as obras da justiça seriam destruídas, e Deus deixaria de ser Deus. Deus, porém, não deixa de ser Deus, e a misericórdia reclama o penitente. E a misericórdia advém em virtude da expiação, e a expiação efetua a ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos devolve os homens à presença de Deus, e assim são instituídos à sua presença, para serem julgados de acordo com as suas obras, segundo a lei e a justiça. Pois eis que a justiça exerce todos os seus direitos, e a misericórdia também reclama tudo quanto lhe pertence. E assim ninguém, a não ser o verdadeiro penitente, é salvo. Acaso supões que a misericórdia possa roubar a justiça? Afirma-te que não, de modo algum. Se assim fosse, Deus deixaria de ser Deus. E assim Deus realiza seus grandes e eternos propósitos, que foram preparados desde a fundação do mundo. E assim ocorre a salvação e a redenção dos homens, e também sua destruição e miséria. Portanto, ó meu filho, todo aquele que quiser vir poderá vir e beber livremente das águas da vida. E aquele que não quiser vir não será obrigado a vir, mas no último dia ser-lhe-á restituído de acordo com suas ações. Se desejou praticar o mal e não se arrependeu durante seus dias, eis que receberá o mal, de acordo com a restauração de Deus. Agora, meu filho, eu desejo que não te preocupes mais com essas coisas e que deixes apenas teus pecados te preocuparem, com aquela preocupação que te levará ao arrependimento. Ó meu filho, desejo que não negues mais a justiça de Deus. Não procures, mesmo nas mínimas coisas, desculpar-te de teus pecados, negando a justiça de Deus, mas deixe que a justiça de Deus e sua misericórdia e sua longanimidade governem plenamente teu coração e deixe que te humilhem até o pó. E agora, ó meu filho, és chamado por Deus para pregar a palavra a este povo. Agora, meu filho, segue teu caminho, proclama a palavra com verdade e circunspecção, para que traga as almas ao arrependimento, a fim de que tenha um grande plano de misericórdia. A fim de que o grande plano de misericórdia tenha direito sobre elas, e que Deus te conceda conforme minhas palavras. Amém.
Ó Deus, Criador de todas as coisas, que do nada criaste todas as coisas, que criaste maravilhosamente o céu e a terra, e todas as coisas gradualmente em ordem, do princípio, com teu Filho, por quem todas as coisas são feitas, em quem todas as coisas finalmente retornarão. Quem é Alfa e Ômega, eu suplico, embora seja pecador indigno, para que eu possa alcançar o meu fim, desejado nesta santa arte, rapidamente, e não perdê-lo por meus pecados. Mas faça o bem a mim, segundo a tua inefável misericórdia, que não nos faz justiça segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Amém.